Como morreu Tiago? E seu último suspiro, lançado do pináculo do templo, sua voz não se calou. Até o fim, ele proclamou o nome que está acima de todo nome, o Cristo ressurreto, a quem um dia duvidara. Testemunha a coragem de um coração que, em meio à violência, permaneceu firme, lembrando-nos das profecias que predizem a perseguição dos justos. Sua morte, ó fiel, não foi um fim, mas a semente de um testemunho eterno, gravado nas Escrituras e nos corações. Tiago, o justo, mostrou que a glória de Deus se manifesta na fidelidade até o martírio. Que sua jornada inspire sua própria perseverança. Deixe seu like e inscreva-se para mais reflexões. Mas a reverberação daquela queda, ó buscador da verdade, transcendeu as pedras do templo e o clamor da multidão enfurecida. Aquela não foi uma derrota silenciosa, mas um hino de triunfo entoado nas esferas celestiais, uma profecia cumprida, ecoando as palavras do próprio Mestre sobre a perseguição dos que carregam seu nome. Você, que contempla a fragilidade da vida e a força da fé, percebe que o martírio de Tiago não foi o fim de sua mensagem, mas a sua mais eloquente proclamação. Foi o selo final em um evangelho vivido, a prova irrefutável de que a ressurreição de Jesus era a rocha inabalável de sua existência, capaz de transformar o cético em coluna. Contemple a profundidade do sacrifício. Tiago, o homem de oração, cujos joelhos, diz a tradição, eram calejados como os de um camelo de tanto suplicar a Deus pela sua igreja, enfrentou a morte com uma serenidade que só a certeza da vida eterna pode conceder. Você se questiona de onde vinha tamanha coragem. Ela brotava daquele encontro pós-ressurreição, mencionado em 1 Coríntios 15:7, onde Jesus, o Senhor glorificado, apareceu a Tiago. Naquele instante sublime, toda dúvida se desfez, todo ceticismo foi pulverizado pela luz divina, e o irmão de sangue se tornou o mais devotado dos servos. Essa mesma convicção, que selou seu destino em Cristo, sustentou-o até o último respiro, transformando o pináculo do templo em um púlpito eterno, onde o justo fez seu sermão final. Pense, pois, no impacto daquele testemunho. Para os primeiros cristãos, que enfrentavam a ameaça constante de perseguição e morte, a firmeza de Tiago era um farol. Sua memória infundia neles a força para resistir, a certeza de que a fé que professavam era digna do maior sacrifício. Não era a morte em si que glorificava, mas a fidelidade manifestada na morte, a declaração inquebrantável de lealdade a Cristo. Você, que busca viver uma fé autêntica, é chamado a refletir sobre essa perseverança. Tiago, o justo, não apenas ensinou que a fé sem obras é morta, mas demonstrou que a fé viva, operosa e integral é capaz de confrontar o ódio e a violência com a paz e a esperança do Evangelho. Sua morte, portanto, não silenciou a mensagem, mas a amplificou. Assim como o sangue dos mártires se tornou semente da igreja, o sangue de Tiago irrigou o solo da fé, fazendo brotar novas convicções e mais corações dispostos a seguir os passos do Mestre, mesmo que isso implicasse carregar a própria cruz. Você, que hoje se depara com os desafios da vida, é convidado a extrair lições daquela tragédia transformadora. A fé de Tiago não era apenas uma doutrina, mas uma jornada, uma experiência de transformação profunda que o levou da hesitação à plena entrega. Recorde as Escrituras que nos admoestam. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Tiago viveu essa bem-aventurança em plenitude. Sua vida de retidão, sua liderança sábia e pacífica no Concílio de Jerusalém, onde defendeu a inclusão dos gentios pela graça, tudo isso culminou em um testemunho final que confirmou a integridade de sua jornada. Ele foi uma ponte entre a tradição judaica e a nova aliança, um exemplo de como a verdadeira fé não anula a herança, mas a completa e a transcende em Cristo. Você, que muitas vezes se sente insignificante diante da vastidão da história da fé, deve se lembrar que Tiago, apesar de sua estatura apostólica, é um exemplo de humildade. Sua vida e morte, embora de importância vital, são por vezes pouco reconhecidas em meio a outros luminares da igreja primitiva. Mas sua discrição não diminui o impacto de seu legado.
Pelo contrário, ela nos ensina que a verdadeira grandeza reside na fidelidade silenciosa, na oração incessante e na disposição de servir e sofrer pelo reino, sem buscar glórias terrenas. Sua figura nos convida a meditar sobre a profundidade da fé que não se abala diante da adversidade, que não se cala diante da injustiça e que, mesmo em face da morte, continua a proclamar a soberania de Cristo. Que essa reflexão sobre a vida e o martírio de Tiago fortaleça a sua própria caminhada, peregrino da fé. Que a semente de sua devoção e o fruto de seu testemunho germinem em seu coração, inspirando-o a viver com a mesma integridade, oração e coragem. Que você também se torne uma coluna em seu tempo, sustentando a verdade do Evangelho em um mundo que tanto anseia por esperança. Deixe seu like e inscreva-se para mais reflexões sobre as vidas que moldaram nossa fé. No próximo encontro, vamos mergulhar nas cartas que Tiago nos deixou, explorando a sabedoria prática e o chamado à ação que continuam a ressoar em nossos dias. Contemplando, pois, as epístolas que Tiago nos legou, ó discípulo da verdade, você se depara não apenas com palavras, mas com a reverberação de uma vida que se tornou o próprio sermão. As páginas de sua carta, vibrantes de sabedoria prática e um chamado inabalável à ação, não são meras instruções teóricas, mas o eco vivo de uma fé vivida até as últimas consequências, confirmada por seu testemunho supremo. A sabedoria que emana de Tiago, o justo, adquire um peso incomensurável quando você a percebe entrelaçada com a fidelidade que o levou ao pináculo do templo, transformando sua morte em um selo profético para cada ensinamento. Você, que busca a essência de uma fé autêntica, é convidado a mergulhar nas profundezas de sua epístola e perceber como cada verso resplandece com a luz de sua jornada. Quando Tiago escreve, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, Tiago 1:2, você não ouve apenas um conselho, mas a voz de alguém que enfrentou a própria provação final com uma serenidade que transcende a compreensão humana. Sua morte não foi um acidente, mas o ápice de uma vida de integridade, um testemunho silencioso de que a alegria na adversidade é possível para aqueles que depositam sua esperança no Cristo ressuscitor. Aquele que, em vida, foi um pilar de oração, tornou-se, em sua partida, um farol de perseverança, demonstrando que a fé amadurece sob o calor do sofrimento. Pense ainda na profecia implícita em suas palavras sobre a relação indissolúvel entre fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Você compreende que a vida de Tiago, coroada por seu martírio, foi a mais poderosa das obras. Sua proclamação final do nome de Jesus, mesmo diante da multidão enfurecida e do abismo da morte, não foi um ato isolado, mas a culminância de uma existência dedicada à justiça, à oração e ao cuidado com os mais vulneráveis. Ele não apenas ensinou que a fé sem obras é morta, mas demonstrou que a fé viva é aquela que se entrega por completo, sem reservas, até o último suspiro. Sua vida foi um evangelho prático e sua morte a assinatura inconfundível desse evangelho. Você é chamado a refletir sobre a sabedoria que desce do alto, tão cara a Tiago. A sabedoria, porém, que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Não foi essa a sabedoria que ele demonstrou no Concílio de Jerusalém, unindo judeus e gentios, ou em sua vida de serviço à igreja? E não foi essa a sabedoria que o manteve firme, sem ódio ou retaliação, no momento de sua paixão, aceitando o destino que se impunha por fidelidade ao seu mestre? Sua morte, portanto, é um testemunho eloquente de que a verdadeira sabedoria não é terrena, mas divina, e ela capacita o crente a enfrentar a adversidade com graça e dignidade, proclamando a verdade até o fim. Medite também na instrução sobre a língua, um pequeno membro que se vangloria de grandes coisas, Tiago 3,5.
As últimas palavras de Tiago, proclamando Jesus como Cristo e o Messias, foram o uso mais sublime e profético da língua, transformando a malícia de seus algozes em um palco para a verdade eterna. Você, em sua própria caminhada, é desafiado a usar sua voz para o bem, para a edificação e para a proclamação da fé, ciente de que cada palavra pode ser um eco daquela última e poderosa confissão de Tiago. Aquele que, segundo a tradição, tinha os joelhos calejados como os de um camelo, nos ensina sobre o poder da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Sua vida de intercessão constante, sua busca incessante pela face de Deus, culminou na força espiritual que o sustentou no momento de seu martírio. Você, que anseia por uma fé robusta, deve se inspirar na devoção de Tiago, sabendo que a comunhão com o Pai é a fonte de toda coragem e perseverança. Sua morte não foi um fim, mas a coroação de uma vida de oração, provando que Deus responde àqueles que o buscam com um coração sincero. Assim, a vida, as cartas e a morte de Tiago se entrelaçam em um legado profético para cada um de nós. Ele nos lembra que a fé não é uma abstração, mas um caminho a ser trilhado com os pés na terra e os olhos no céu. Uma fé que se manifesta em obras, que suporta provações com alegria, que fala com sabedoria divina e que se alimenta da oração. Sua história, muitas vezes eclipsada na narrativa cristã, é um farol de autenticidade, um convite para que você, peregrino da fé, viva seu evangelho com a mesma coragem e integridade. Sua morte não silenciou a mensagem, mas a eternizou, gravando nas pedras de Jerusalém e nos corações dos fiéis que a verdadeira devoção floresce mesmo diante da cruz. Que a semente da devoção de Tiago germine em seu coração, inspirando-o a viver uma fé que é completa, prática e inabalável. Que você também se torne um testemunho vivo da verdade de Cristo, uma coluna de esperança em seu próprio tempo. Se esta reflexão tocou sua alma, deixe seu like e inscreva-se para que possamos continuar a explorar as vidas que moldaram nossa fé. Contempla agora, ó peregrino da fé, o clímax da jornada de Tiago o Justo, não como uma mera narrativa de fim, mas como a reverberação de uma profecia viva, inscrita nas pedras de Jerusalém e nos anais da eternidade. Você é convidado a testemunhar, com os olhos do Espírito, o momento em que a fé de Tiago, outrora temperada nas provações da vida e no ministério incansável, encontrou seu ápice no altar do sacrifício. Não é apenas o fim de uma vida, mas a consagração de um testemunho que ecoa o próprio clamor dos profetas de Israel, aqueles que, em tempos imemoriais, foram perseguidos e mortos na mesma cidade santa. Imagine-se naquele dia fatídico, no pináculo do templo, um lugar de onde se descortinava a cidade inteira, um palco para a verdade ou para a traição. As vozes da multidão, outrora divididas, uniam-se agora em um clamor furioso. Os líderes religiosos, cujos corações haviam endurecido contra a luz do Messias, exigiam de Tiago uma retratação pública, uma negação de Jesus como o Cristo. Eles o pressionavam, ó alma sedenta de Deus, para que renegasse aquele que ele, Tiago, havia finalmente reconhecido como seu Senhor e Salvador após o sublime encontro da ressurreição. Era o momento derradeiro, o teste supremo de sua devoção, a encruzilhada entre a vida terrena e a glória eterna. Mas, em vez de recuar, você ouve Tiago, o homem de joelhos calejados pela oração, erguer sua voz com uma serenidade que só a fé inabalável pode conferir. Suas palavras não foram de retratação, mas de proclamação. Com a coragem de um profeta antigo, ele declarou sem titubear que Jesus é o Cristo, o Filho do Homem, que virá nas nuvens dos céus para julgar vivos e mortos. Essa confissão, ó buscador da verdade, não foi um mero ato de desafio, mas o cumprimento de uma visão profética, a reafirmação das promessas divinas que percorrem as Escrituras, desde Daniel 7,13 até o próprio ensinamento de Jesus sobre sua segunda vinda em glória, Mateus 26,64. As últimas palavras de Tiago foram um espelho das profecias messiânicas, um grito de esperança e certeza no coração de um povo que preferia a escuridão à luz.
A reação da multidão foi imediata e brutal. A verdade muitas vezes não é recebida com aplausos, mas com fúria. A fúria daqueles que se recusam a ver a glória de Deus se manifestou na violência impiedosa. Você vê, com o coração apertado, Tiago ser atirado do alto do templo, seu corpo caindo em meio às rochas, mas seu espírito inabalável permanecendo firme em sua fé. Mesmo após a queda, quando ainda respirava, a perseguição não cessou. A tradição nos relata que ele foi apedrejado e por fim golpeado na cabeça com um bastão de lavadeiro, silenciando seu corpo, mas eternizando sua voz. Essa morte, ó discípulo de Cristo, não foi um evento isolado, foi um elo profético na cadeia da redenção. Tiago, o justo, se juntou àquela grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12:1, ecoando os martírios dos profetas que o precederam e pavimentando o caminho para os inúmeros mártires que viriam, selando com seu sangue a verdade do Evangelho. Sua morte no coração de Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, Mateus 23:37, ressoou como um presságio da destruição iminente que viria sobre ela poucos anos depois, um juízo que para muitos foi acelerado pela recusa em reconhecer seus próprios mensageiros. Você é levado a meditar sobre a semente que sua morte plantou. Tertuliano, um dos pais da Igreja, nos lembra que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. A fidelidade de Tiago até o fim, sua coragem em proclamar o nome de Jesus diante da morte, não silenciou a mensagem, mas a amplificou. Sua partida não foi um sinal de derrota, mas a mais poderosa das vitórias, uma demonstração de que a fé em Cristo transcende o medo, a dor e a própria morte. Ele nos mostra que a esperança na ressurreição é tão real que pode sustentar um homem no abismo da perseguição. O legado de Tiago, o justo, não é apenas um registro histórico, é um convite e um desafio para você, hoje. Ele nos ensina que a verdadeira fé exige coragem para se levantar contra a injustiça, para proclamar a verdade em tempos de mentira e para permanecer fiel até o último suspiro. Sua vida e morte se tornam um farol de autenticidade, um modelo de como a fé, outrora cética, pode florescer em um testemunho inabalável que molda a história e inspira gerações. Que a imagem de Tiago, erguendo sua voz no pináculo do templo para proclamar o retorno do Filho do Homem, se grave em sua alma. Que sua firmeza diante da morte inspire você a viver uma fé sem reservas, uma fé que se manifesta em obras de justiça e misericórdia e que está pronta para testemunhar o nome de Jesus em todas as circunstâncias. Que sua jornada seja fortalecida pela semente de sua devoção, impulsionando-o a um compromisso profundo e corajoso com o Evangelho, sabendo que o bom combate exige perseverança até o fim e que a recompensa é a coroa da vida. Se esta reflexão sobre a vida e o martírio de Tiago tocou sua alma, deixe seu like e inscreva-se para que possamos continuar a explorar as vidas que moldaram nossa fé e as profecias que nos guiam.